vai aprender dicas sobre tulipas, quer queira, quer não, está bem? Olá, estou super animada porque em pleno outono e estamos num dia bonito de outono cheio de sol, eu até confesso que está demasiado sol, vamos plantar bolvos. O vídeo de hoje é com 3 dicas top, mas mesmo top, para plantarem tulipas, cultivarem tulipas aí no vosso jardim. São bulbos de outono que não podem faltar nunca em qualquer jardim de inverno. Na verdade, plantamos os bulbos no outono para eles ainda florirem durante o inverno e início da primavera. Por isso, vamos plantar comigo! Neste vídeo vou partilhar as dicas sobre tulipas e vamos plantar mesmo tulipas. Tenho aqui um vaso toda a nota para plantar tulipas convosco e vos mostrar aqui o pormenor de plantação dos bulbos e, claro, vou partilhar também as tais dicas de cuidados nesta plantação e também na manutenção delas. Mas, antes de começarmos a plantar as tulipas, eu vou-vos dizer que no outono é uma altura especial para plantarmos muitos bulbos. Eu tenho aqui alguns exemplos, aliás, tenho estes que já estão aqui bem antecipados, que são estes jacintos. Temos os narcisos são lindíssimos, há várias variedades de narcisos, temos os crocos, temos as anémonas, os ranúnculos, os muscaris, baralham-me um bocadinho, há quem goste imenso destes muscaris. E na verdade alguns destes bulbos que são bem mais pequeninos que as tulipas, reparem aqui estes crocos, eu não sei se sabem, são um pormenor em relação a estes crocos que são muito bonitos, eu por acaso acho muita piada, eles todos duram relativamente pouco tempo em termos de floração, mas acho muita piada e é exatamente da família destes crocos, é um tipo de cocros que nos vai dar um dos condimentos mais caros que nós temos, porque é exatamente dos estamos de um tipo de crocos, atenção que não é este, é outra variedade de crocos, que vai sair o açafrão, verdade? É uma das especiarias mais caras, é exatamente, sai da família destes crocos, vejam bem. Então, os bulbos são realmente fenomenais para plantar, porquê? Primeiro, são realmente fáceis de plantar. Ok? Segundo, vamos plantá-los no outono, porquê? Porque eles vão precisar de frio para depois acordarem da hibernação. Porquê é que eu gosto tanto dos bulbos de inverno? Porque nós podemos plantá-los realmente agora no outono para florirem nos dias mais cinzentos do inverno. E a verdade é que são bulbos de outono e inverno porque eles precisam de frio para acordar, ou seja, eles vão precisar de passar por temperaturas entre os 7 e os 12 graus para depois começarem a acordar, no fundo, a brotarem destas batatinhas, certo? Na verdade, tem aqui tudo nesta batatinha que eles precisam para se transformar então, isto é uma batata de tulipa, para se transformar então na mudinha que vai dar aquela flor linda. São flores que não duram muito tempo, é verdade, e são flores que realmente acabam por ter uma duração curta e até serem suscetíveis por vezes a algumas intempéries, nomeadamente alguns ventos e algumas chuvas, mas a sua beleza é tão fantástica, tão bonita, que vale a pena realmente a espera e vale a pena cultivá-los para nós termos ali naqueles dias, como eu disse, mais cinzentos às vezes de inverno, ainda antes de chegar à primavera, por isso é uma das minhas sugestões. Como eu vos digo, podemos misturar vários, eu hoje vou plantar só as tulipas e prometi e vou fazer realmente agora aqui a partilha de 3 dicas. Vamos plantar as tulipas neste vaso bem alto, podemos plantá-las em canteiro, mas eu vou escolher aqui este vaso, é um vaso engraçado para ficar aqui neste pátio e quando florir vai ficar bonito. E porquê é que eu escolhi aqui um vaso um bocadinho mais alto? Para exatamente fazer aqui um conceito de algumas camadas de tulipas, que é para elas ficarem aqui bem juntas, bem próximas uma das outras. A minha Kika está aqui a miar, mas também para evitar que haja encharcamento. Sim, esse é um dos cuidados, é uma das dicas que nós vamos dar aqui, que é, se forem plantar as tulipas no solo do vosso jardim, se tiverem um jardim e quiserem plantar as tulipas, escolham um local que não encharque. Um local onde não vai ficar nunca água ali parada, água ali a encharcar nesse local. Portanto, se for um sítio com o solo assim mais argiloso, com solo mais com tendência a ser compacto, nós temos que adicionar alguns materiais que o vão tornar um bocadinho mais arenoso, um bocadinho mais fofinho. Reparem que estas batatinhas, no fundo são umas batatinhas, não é? Reparem, parecem assim umas gotinhas, elas não podem ficar ali apertadas e se ficassem num sítio onde haja encharcamento, o que é que acontece? Vão ter tendência a apodrecer, certo? É muito fácil chegarmos a essa conclusão. Por isso eu escolhi este vaso, vamos fazer aqui um vaso com um substrato adequado e bem fofinho e bem arenoso, de forma a que elas nunca vão ter este problema de apodrecimento, mesmo com as chuvas que venham a surgir agora durante todo o outono e inverno. E caso quisessem plantar
Outros bulbos, por exemplo, as tulipas, poderia ser um bocadinho baixo, talvez, este vaso aqui, porque convém que elas fiquem, já agora vou-vos mostrar, só para perceber, nós temos aqui um palmo aproximadamente 15 centímetros, 15, quase que 18 centímetros de profundidade deste vaso, então este vaso talvez não fosse o mais adequado para plantar as tulipas, porque elas convém que fiquem pelo menos a uns 10 no mínimo centímetros, 10, às vezes um bocadinho mais de profundidade. Por isso reparem que se eu fosse plantar neste vaso, elas teriam que ficar quase cá no fundo deste vaso e portanto poderia ser demasiado pequeno. Por exemplo, este já pode ser interessante para plantar os crocos, eventualmente, ou quem sabe até mais jacintos que tenho aqui para plantar, seja a semelhança destes. Portanto, não vou usar este vaso hoje. E vamos a isso. Uma das dicas já partilhei. O substrato é realmente fundamental se forem plantar em vaso. Aqui escolho um substrato bem fofinho. Eu vou adicionar ao substrato um bocadinho deste material para ainda lhe dar aqui um bocadinho ainda de o deixar mais solto, mais arenoso, que vai nos facilitar ainda a drenagem, que é este material que é a perlite. Podemos adicionar um bocadinho. Não era necessário nem era obrigatório, mas se quiserem podem adicionar. E vamos preparar o vaso. Agora, antes ainda de trazermos os bolos para casa, há outra dica que é importante e é fundamental. Quando forem escolher os vossos bolos de tulipas, é importante eu perceber em que condições é que estão. E aqui estão duas variedades, em tons todos eles de laranja e amarelo. Eu vou mostrar estas três e reparem-me aqui a condição destes bolos. Estão impecáveis, posso dizer que estão impecáveis. Por vezes, quando nós compramos os nossos bolos, não nos apercebemos que, eu vou abrir aqui onde é que está a tesoura, nunca sei da tesoura, para variar, e mesmo sem abrir a embalagem, normalmente os bolos vêm acondicionados de forma a que nós consigamos ver, a menos que os façam, se fizerem no fundo também podem encomendar online, mas se encomendarem online tenham sempre a garantia de que é um local onde à partida realmente há essa segurança, que é eles virem em condições sem fungos. E como é que eu percebo isso? Eu percebo se existir por vezes as batatinhas, dão-me sinais de que realmente podem estar ali com algum tipo de bolor. Então aí eu devo evitar comprar essas batatas. Estas estão em ótimas condições. Reparem, estas aqui são um bocadinho mais pequenas, é uma variedade diferente, há muitas variedades de tulipas e por isso eu vou fazer aqui um mix. Eu sei que estas trouxe-as de outra embalagem, que agora não tenho aqui, mas que são em tons também próximos destes, um bocadinho alaranjados e amarelos, e vou fazer então esta mistura. Portanto, a condição da minha batata faz logo diferença para depois eu garantir que ela não vai apodrecer. Então ela até pode ter aqui um toque ou outro, mas evitar que haja aqui bolor é fundamental. Vamos lá plantar. Vou fazer aqui uma camada de drenagem. Aqui uma mantinha. Olha, esta aqui até já tem alguma leca partida, que ajuda a manter a tal drenagem mais garantida, e também tem perlite, estão a ver? Olha, também tem perlite. É sempre um bocadinho aqui de perlite, vou misturar bem e depois vou verter para ali para aquele vaso. Neste vaso já fiz a drenagem no fundo do vaso, certo? E agora o que é que eu fiz? Juntei aqui mais perlite a este substrato de flor, que também já tem perlite, que eu já, se repararem, ele já vem, qualquer substrato para cultivar flor, normalmente ele já traz alguma perlite. Ou seja, já é bem fofinho, já tem aqui, já está bem rico aqui em materiais que têm muita leveza. De qualquer das maneiras eu optei por adicionar a perlite. Se vocês não utilizarem um substrato para flor e tiverem um substrato universal, também podemos no fundo adicionar, realmente a perlite vai funcionar aqui quase como, diria que seria um pouco de areia no fundo, para lhe dar mais leveza então ao nosso substrato e garantir uma maior drenagem. E agora eu enchi até cerca de 2/3, porque este é um vaso muito alto, ou seja, até ficarmos aqui
cerca de 15 centímetros aqui do topo, e vou fazer então aqui a colocação dos meus bulbos. E agora é importante perceberem como é que nós vamos colocar os bulbos. E agora chegou a altura de plantar os nossos bulbos, neste caso as nossas batatinhas de tulipa. E reparem que elas todas têm uma forma muito idêntica, apesar de serem variedades diferentes. Estas aqui até são um bocadinho maiores, estas que eu tinha trazido, do que estas que eu acabei de abrir agora. Mas temos aqui uma coisa que é comum, parecem realmente umas gotinhas. Portanto, é muito fácil perceber que a nossa pontinha da nossa gota deve ser colocada para cima. Esta parte aqui em baixo, reparem, deve ser colocada para baixo. Aqui vão surgir as raízes e é daqui exatamente que vai acordar e vai brotar a minha tulipa, as folhas e depois a nossa flor que vai ficar na parte central. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar estas maiores um bocadinho mais em baixo, vou fazer uma camada delas mais em baixo. Não preciso de as afastar muito. As tulipas entre elas basta 5, 10 centímetros. A verdade é que se eu as afastar um bocadinho menos, ou aliás, se eu as afastar menos, a verdade é que elas vão ficar mais altas e por isso até vão ser mais interessantes para ter depois em jarras. Por isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer então uma camada mais em baixo, afastando-as a cerca de 5 centímetros no máximo. Aqui nesta parte, vou pôr um bocadinho de substrato e vou fazer uma camada de outras mais em cima, até porque assim vou ficar com variedades de tulipas aqui diferentes e que acaba por ficar com um efeito mais engraçado. Já estou a imaginar este vaso florido, lindo de morrer. E agora vou pôr um bocadinho de terra, sem cobri-las demasiado. E nos intervalos vou pôr aqui mais. E agora vou fazer aqui um intervalo diferente. Só umas 3. E perguntou aqui a nossa Maria: Susana, mas então a forma como estás a plantar, elas não vão nascer umas em cima das outras? Não. Repara. Estas aqui estão mais em baixo e eu utilizei exatamente o intervalo delas numa camada um bocadinho mais em cima. Portanto, a raiz daquelas vai ficar mais em baixo, a raiz destas vai ficar um bocadinho mais em cima. E se reparares, vai ficar aqui em modo quase que assim de uma lasanha. Vá, um tipo de uma lasanha. Pronto, ok? Ainda poderíamos colocar aqui outro no centro, mas vou pôr numa camadinha mais em cima, ok? Aqueles bulbos um bocadinho maiores estão mais em baixo, mas também a ideia é que eles vão começando a surgir em momentos diferentes. Provavelmente as que estão mais em cima vão começar a surgir primeiro e quando estas já estão a ficar no final da floração, começam a surgir as outras que estão mais em baixo. Pronto, então vamos tapar. E agora aqui ainda poderia colocar aqui um outro bulbo e vamos colocar aqui bem no centro aqui um outro bulbo. Pronto. E agora vamos cobrir bem, pelo menos mais uns 5 centímetros e vou colocar então aqui uns 5 centímetros de substrato. Como eu não vou plantar mais nada e para não ficar aqui o substrato completamente exposto, tapei aqui com uma camada de argila e vou regar. E agora vocês perguntam-me durante quantas vezes regam e não há cá matemáticas das 2, 3 vezes por semana para regar, principalmente se houver chuvas. Se houver chuvas, se tivermos uma época de chuva, nós nem precisamos de regar. Se não tivermos uma época de chuvas, precisamos, obviamente, não nos esquecer de deixar secar este substrato e, portanto, no mínimo, uma vez por semana, diria que deve ser necessário mesmo regar. Agora, é fundamental o seguinte: até à germinação dos meus bulbos, eu não preciso me preocupar em colocar este vaso num sítio com muito sol. Inclusive, pode ser num sítio até bem fresco do meu jardim. Sim, os bulbos precisam, como disse, de frio para acordarem, para, no fundo, acordarem a sua hibernação. Porque, no fundo, eles estão lá adormecidos e, portanto, precisam exatamente desse choque, desse frio, para depois, a seguir, eles virem cá para fora. Portanto, eles vão ter que passar até 3 meses aproximadamente, ou seja, vamos ter que esperar realmente até 12 semanas para que eles saiam cá para fora e, idealmente, deve haver, então, uma temperatura que varia entre os 7 e os 12 graus. E, portanto, nós temos essas temperaturas mínimas no outono. Depois dos nossos bulbos acordarem, e vamos ter que esperar, como disse, até às 12 semanas para eles florirem, mas provavelmente vão acordar em menos tempo, ou seja, se calhar no espaço daqui de 1 mês e meio, 2, temos os bulbos cá fora. Então, quando começarem a surgir as nossas folhinhas de tulipas, devemos escolher um sítio com sol, porque as flores vão precisar de sol, as tulipas vão gostar de sol e, portanto, num sítio com sol. É claro que
A dica de plantar esta profundidade, podiam ficar mais em cima, podiam, mas a dica de plantar esta profundidade não foi à toa. Eu falei-vos das 3 dicas, na escolha dos bulbos, na escolha do substrato, e a profundidade é uma dica fundamental para quê? Para evitar que eles partam, para evitar que, se estivermos em zonas principalmente onde há muito vento, eles fiquem mais suscetíveis a tombarem e até a partirem. Por isso eles vão ficar um bocadinho mais sustentados, certo? O nosso bulbo vai ficar mais sustentado em termos de raiz para depois poder ficar então a minha tulipa mais bonita e com garantia de que não vai partir com tanta facilidade. Portanto, não esquecer, é fundamental, depois de eles saírem cá para fora, de os colocar num sítio, das nossas tulipas irem para um sítio com muito sol. E vai valer a pena, com toda a certeza, a espera. Por isso, não deixem de plantar as vossas tulipas e outros bulbos que queiram durante este outono e até para termos flores até à primavera, ok? Espero que tenham gostado destas dicas. Não se esqueçam de subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo aqui no meu jardim.